Olá, meninas, olá, meninos. Dando continuidade ao nosso estudo dos ocupantes da América, né? Daqueles espanhóis que vêm e invadem a América. Agora, nessa aula, a gente vai falar especificamente da destruição do Império Inca, como que elas seguiam, né? Como que esse Império Inca ele foi destruído, né? Toda essa construção já existente de civilização, ela foi destruída pelos espanhóis. Bom, tá lá. O Império Inca se estendia desde a região da Cordilheira dos Andes e da costa sul-americana, né, do Oceano Pacífico. Na época que os espanhóis chegaram aqui, né, o Império Inca passava por uma guerra civil, havia um conflito entre o próprio Império Inca, né? O imperador tinha morrido, os dois filhos disputavam o poder, né? O Huáscar, o filho mais velho, herdeiro do trono, que comandava parte do império a partir da capital Cusco, e Atahualpa, segundo filho bastardo, porém, né, era o preferido da população, e comandava outra parte da cidade de Quito. Antes da chegada dos espanhóis, então, havia essa disputa. E o irmão Atahualpa derrotou o irmão Huáscar e assumiu o poder. Né? E para sustentar o império, ele passa a cobrar pesados impostos que deixa a população descontente. Interessante, né? A população apoia e preferia Atahualpa, mas quando assume o poder, ele, cobrando impostos, acaba tendo a antipatia aí, e o descontentamento da população. E aí agora a gente vai entender. Então, dentro dessa disputa dos irmãos, né, no Império Inca, abre aí uma facilidade para que os espanhóis conquistem o Império Inca, né? Aproveita dessa fragilidade, dessa guerra entre os próprios irmãos, né, entre o próprio povo que preferia Atahualpa e os outros, e o outro grupo que preferia o Huáscar, acaba que, então, fragilizando essa força e dando início, então, a um processo de conquista pelos espanhóis, né? E aí, o que vai encabeçar esse movimento é um espanhol chamado Francisco Pizarro. Ele chega aqui na América em 1532, né? E com cerca de 180 homens, 30 cavalos e muitas armas. Ele, na verdade, o projeto dele, então, né, acreditando que o momento era oportuno, ele acaba, então, iniciando um processo, né, de oferecer, no momento, uma ajuda, né, uma ajuda para o irmão derrotado, o Huáscar, e, no entanto, era tudo uma estratégia para poder ter controle e conquistar o Império Inca, né? Então, o ponto primordial que eu quero que vocês entendam aí é que a facilidade com que os espanhóis conquistam o Império Inca é exatamente essa disputa entre os irmãos, né, na manutenção, né, do poder, de estar à frente da governabilidade do Império Inca. Essa disputa fragiliza e abre um precedente, uma oportunidade para que o Francisco Pizarro, esse conquistador espanhol, possa aí ocupar, invadir e, no chamado deles, conquistar o Império Inca. O que vai acontecer?
né, a consolidação disso. Após uma situação de Pizarro cria, né, aprende Atahualpa e oferece a esses conquistadores uma grande quantidade de ouro. Mesmo assim, familiares de Atahualpa assassinaram o irmão dele, o Ascar, e acusa o Atahualpa de que ele foi aí o mandante, né? Foi aí aquele que matou o irmão. Então, isso cria uma instabilidade e os espanhóis tomam o poder, como eu já disse, né? Então, Pizarro não cumpre sua parte no acordo, né? E, em vez de libertar Atahualpa, mandou, na verdade, foi executado. Ele cria uma situação de animosidade, né? Uma falsa amizade com Atahualpa, Atahualpa, mas, no final das contas, é mais para que ele possa, vamos dizer assim, entrar na casa, conhecer a casa e tomar posse. Após a morte de Atahualpa, os espanhóis conquistam o império e Pizarro volta para a cidade de Lima, onde instalou uma série de governo. Tá? Os incas resistiram? Sim, resistiram por um bom tempo, né? Eles resistem aí durante cerca de 40 anos, mas em 536, o exército que resiste acaba por ser derrotado. Né? 3 anos depois, uma forte rebelião contra os espanhóis encabeçada aí por esse movimento. Os incas se rebelam, né? Retiram para outra região, mas, no final das contas, onde eles oferecem resistência, né? Até 1572, mas o último imperador, chamado Tupac Amaru, foram derrotados e Tupac Amaru acaba sendo, então, também aprisionado e, posteriormente, executado. Certo? Nós ficamos por aqui. Peço que vocês façam as leituras desses textos, tá? Sublinhem, elenquem as perguntas que vocês queiram fazer e nós estaremos aqui. Certo?